Eu sei que não tem nenhuma crônica de elevador no Cadê a Câmera, o livro da Carol e da Thelma. Mas, em compensação, tem uma faca que cai em cima da cabeça da Thelma e que vira crônica. Acreditem se quiser. Esse programa podia ser também se eu acredito se quiser. Com certeza. Ô, Thelma, vocês escreveram juntas esse Isso, livro. exatamente. E sempre a partir de histórias divertidas? Disso. Ou algumas vezes? E que tornamos divertidas, né? Que não foram engraçadas, tipo a faca, né? Não, Conta aliás, essa história da faca. Pois Você é, tava transformou em almoçando, crônica. transformamos tudo em crônica. Nós somos amigas há muito tempo, compartilhamos todas as nossas experiências. Alegrias e tristezas. Exatamente, vividas juntas ou não. E aí pensamos, "Bom, vamos botar isso no papel? Nós somos escritores, vamos lá, fizemos crônicas e pegamos as lágrimas e transformamos em risos. E a questão da faca, da segurança, foi que eu estava num restaurante que tinha 2 andares, um mezanino e a parte de baixo. Eu estava sentada embaixo com colegas de trabalho, quando não mais, que de repente eu senti uma pancada na minha cabeça. E quando eu olhei no chão, lá estava ela, a faca. E eu olhei para cima, estava lá o atirador de facas. O rapaz que estava almoçando, que estava me olhando assim por cima assim, da mesa, com uma cara de deu meme, né? Alguma coisa aconteceu, eu fiz besteira. E aí foi horrível na hora, eu chorei, fiquei muito Claro, incomodada, é o mínimo. até mais com... E Eu machucou? fiquei constrangida. Doeu, não foi uma coisa assim, Tá, mas até não que caiu furou com a sua cabo. cabeça? Ainda bem, a pessoa, com licença, Nossa, tem uma esse vai- coisa, Você com uma faca espetada. algum problema? Não foi assim, mas foi caiu com cabo, doeu. Já era história em quadrinho também, Exatamente. essa faca espetada. Exatamente, pensou. Mas ganhei o almoço E a logo crônica? depois, a crônica, e logo depois até o próprio restaurante colocou, depois eu volto lá que eu almoço com frequência, tava lá uma redinha, uma coisinha assim para proteger as pessoas. Não cair mais. Não cair, Agora, nunca mais ele aconteceu. deixou a faca cair porque estava partindo um bife difícil de lidar ou Alguma porque... alguma coisa. Deve ter feito assim, ou deve ter até pousado, porque realmente não havia. Nenhuma Era uma proteção, pequena né? muletinha, assim, não tinha proteção, deve ter escorregado Se e o cara caiu. se entusiasma na discussão e fala, não, eu acho que a Exatamente. faca... Tchum. Já pensou? Seja lá o que mole. for, a dita cuja desceu lá em cima. E nem sempre foram assim histórias dramáticas, né? Não. Que Não. vocês transformaram em Não, tem crônicas de bem tudo. humoradas ou... A maioria é fim de relacionamento, ou pessoas que a gente, quando estava Dramaticíssimas. solteira, conhece, gente sem noção completamente, que você não você desacredita que aquilo está acontecendo. E eu sempre brincava com ela, falava, Thelma, aconteceu isso, isso e isso. Eu perguntei, gente, cadê a câmera? Achei que fosse pegadinha. Aí a gente teve a ideia, a gente falou, quer saber, isso daria um livro. Aí acabou que deu um livro. Com as E deu coisas mesmo. absurdas. E o bacana é que são coisas que são absurdas, mas são verdadeiras e corriqueiras. Isso que é a graça da situação. Elas podem acontecer e acontecem por aí aos mundos. Dá uns né? exemplos pra gente, assim, uns Eu dei uma coisa do assuntos. toque. Ó, eu fui fazer uma cirurgia, essa uma das crônicas, eu tive que fazer uma cirurgia e tomar anestesia geral. Eu tinha pavor de anestesia geral. Então eu já fiquei um mês me preparando para tomar anestesia geral, porque eu falei, gente, se eu não acordar nunca mais. Esse era o meu medo da anestesia. E aí, quando eu cheguei, eu estava calma, porque eu já tinha me preparado, então eu já estava calma. Quando eu cheguei, na hora de entrar, a anestesista falou para mim assim, ai, gente, você vai operar, né? Nossa, eu não tenho coragem de operar porque eu não tomo anestesia geral de jeito nenhum. Que simpático. Acabou a vida ali. Acabou a É vida. agradável, né, pessoal? Ótimo. Tipo, muito obrigada. Onde é que tá minha bolsa? Aí foi todo um processo, né? Nossa. Pra voltar ao meu normal. Tem gente que é muito inconveniente. Exato, não tem? é uma por isso, maravilha. Exatamente. Não pode falar um negócio desse, né? Ainda mais ela, né? Ainda mais ela que é anestesista. Não é? Mas a gente E a vibra porque a anestesista gente... ainda tem uma desvantagem, que é o médico que você conhece, é o último que você conhece. Você conhece o seu clínico, aí ele te manda para o cara que vai te operar, você fica conhecendo ele. O médico, o anestesista, é o último. Né? Você fala com ele 3 minutos. É verdade. Lulin sabe isso, bem. Você não conhece a pessoa. E é a pessoa que vai te botar nocaute. Exatamente. Né? Que É pode... muita responsabilidade. É muito É aflitivo. mesmo, saber no parto dos meus filhos, eu também conheci o anestesista na hora e assim, é aflitivo porque você não conhece aquela pessoa, É a você não única que sabe você não muito bem o conhece, processo acredito. também, as pessoas Não não, sabe né? quem é, de onde veio. Como é que é? Como é que ela vai lidar com você? E é o único que o plano não paga, né? E o plano não paga. Ainda tem Muito bem, Esse Jacques, sei que sou eu que pago. perfeito.
É sempre aquele que você tem que pagar, mesmo que você tenha plano de saúde. E é uma parte importante é um da ser cirurgia. Com certeza. Né? É uma parte complicada. No parto, principalmente, assim, a questão da dor, de você conhecer, de ter intimidade com o anestesista, para você dizer até que ponto, olha, até aqui dá, até aqui quero mais. Então, assim, tem que ser, eu acho que isso é uma questão também, sabia? Talvez conhecer o anestesista antes de uma cirurgia. Mas você sabe que quando tem um episódio tipo elevador em relação à anestesia, alguém morre ou alguém tem uma complicação, aí vem uma decisão de que você tem que conhecer o anestesista antes e tal, quase que uma ordem, mas ela se perde. Na vida real ela não se dá, né? Ela se perde no momento seguinte. Exatamente. É o tempo que ela pode esperar, né? Talvez porque eles tenham muitas cirurgias. Muitas cirurgias, né? São muito solicitados os anestesistas. Né? E ela viu que eu fiquei tensa, e ela falou, você quer um remedinho pra você se acalmar? Eu falei, não, quero ficar acordada pra sempre. Não quero nunca mais. Só me dá anestesia, só na hora eu quero dormir. Eu também não gosto não de anestesia. Ninguém gosta. Mas tem gente que prefere para tratar de dente anestesia. Eu acho um abuso isso. Eu não. Aquela anestesia de dente, sim, mas tem gente que dorme, né? Eu tenho amigos que preferem tomar anestesia geral do que tratar de dente normal. Muito louco, né? Por isso que é importante prevenir, né? Desde criancinha. E aqui tem um cigarro que vocês brigaram por ele, brigaram com ele. Como é que é? O cigarro da discórdia. O motivo da discórdia foi dentro de uma ele. boate. A gente tava com os amigos e aí tinha um amigo nosso que acendeu um cigarro. E não pode fumar em ambiente fechado, tinha uma placa bem grande. E aí, enfim, a gente tava com outros amigos, um deles falou, poxa, pede pro seu amigo apagar o cigarro. Aí eu falei, tá, aí eu fui tentar falar, falei, e aí ele depois foi e falou, mas pediu super com jeito, será que você podia apagar o cigarro? Pra quê? Acabou. Não, Fechou o tempo. No caso, é um... Mas ele, enfim, né, uma pessoa... E aí... Fora da casinha. Fora, totalmente. Esse é totalmente. A casinha aqui e ele aqui. E ele não se dá com a casinha. Não. E o bacana daí do livro é que tem são as nossas visões, a gente quis brincar disso e colocou até uma das crônicas, que é sobre uma vez que nós entramos sem querer de penetras numa festa, e para falar do mesmo tema, a gente combinou o seguinte, eu ia escrever sobre esse episódio, e eu falei, Carol, escreve você e não me mostra. E nós vamos publicar. Então tem aí Penetras no Leilão, versão da Thelma e versão da Carol. E são totalmente diferentes. Eu perguntei, a gente estava junto? Porque uma falou uma coisa, a outra falou outra. Então botamos aí também. O olhar é muito individual, né? Muito. Impressionante. E aí brincamos com isso também. Não só com a nossa visão, mas com essa discrepância. Tá bom. Volta aí daqui a pouquinho, tá? E a tal da cárie? Cárie de mamadeira. De mamadeira. Por que botam açúcar na mamadeira? Botam açúcar, mas mesmo sem açúcar também provoca cárie. O leite, é mesmo? É porque o leite tem lactose, que também vira um ácido e corrói os dentes. Quando eu era criança, eu tive cárie de mamadeira. Então eu tinha assim, só os caquinhos pretos, eu perdi os 6 dentes da frente. Meus dentes eram assim, olha. Nossa. Um pouco pior, porque na verdade eu perdi os 6 dentes. Por causa... Com a tal da cárie de mamadeira? Por causa da mamadeira. E também esse nome cárie de mamadeira não é só a mamadeira. O próprio leite materno também pode provocar cárie. Porque no leite materno... Quando é que nascem os dentes? Eu perdi a prática totalmente. Quando é que nascem os dentes da criança? Hoje em dia isso é tão variável, a partir dos 6 meses, 8 meses, mas eu já peguei criança recém-nascida que nasceu com dente e a mãe me ligou apavorada. Meu filho já nasceu com dente. E aí o jeito, para não ficar assim, tudo pretinho, dente de leite... O que a pessoa tem que fazer? Higienização. Cada vez que amamenta, tem que limpar a boquinha do nenê. Com gaze, uma gaze. Eu posso até mostrar aqui, olha, eu trouxe aqui para mostrar. Então, se não tiver gaze, pode ser a própria fraldinha, né? Colocar na água mineral, na água filtrada, é só enrolar no dedinho e limpar a boquinha da criança. Mas se um mês de vida... abrir um pouquinho, não vai dar para ver. Enrola de novo. Ó. Só pegar, enrolar... É simplérrimo. Simplérrimo. E desde o primeiro mês de vida, isso acostumar... já é tipo passar um paninho, né? Isso, e se passar um paninho adianta para não ter carne? Com certeza. E aí, isso vai criar um hábito na criança dela ter a boca limpa. Então, ela já cresce com essa sensação de limpeza, né? Porque tudo são hábitos que a gente vai colocando na criança. Vai adquirindo. Mas, para ter essa cárie de mamadeira, é preciso ter 3 coisas, né? Precisa ter... o dente, né, que é o hospedeiro, e é preciso ter a bactéria.
E uma coisa que quase ninguém sabe, a bactéria da cárie é contagiosa. Então, cárie pega, né? Então, pega como? A mãe que tem a boca, né, que não é cuidada, a mãe que tem a boca muito destruída, e essa mãe vai beijar a criança na boca, isso não é adequado, porque ela vai transmitir a bactéria da cárie para a criança. Cárie tem bactéria? É uma bactéria chamada Streptococcus mutans, né? Então, se a mãe não tem a boca bem cuidada, a criança vai ser um reflexo da mãe. Então, a boca dessa criança também vai estar destruída, né? Às vezes a babá, né? A babá pega a colher e sopra. Então está transmitindo essa bactéria e põe. Então não mãe pode também soprar. Faz isso, prova antes de dar para a criança, vamos ver se está quente. Não né? é certo e também não é certo beijar a criança na boca. Não é correto. Limpar a mãe e pegar a chupeta que caiu no chão. Isso já aconteceu no meu consultório. Também, não acredito. Caiu a chupeta no chão, a mãe... Eu ofereci a pia e ela botou a boca e ofereceu para a criança. E assim, é contagioso. E a chupeta também, ela causa, assim, não é ideal, né? Assim, não tem por que a criança chupar a chupeta, porque a chupeta ela vai causar uma má formação. Se for chupar a chupeta, pelo menos mantenha limpa. Olha, eu estou gostando de ouvir isso, porque sempre eu ouvi dos pediatras, dos meus filhos, que tinham que se limpar, que daria cárie, que existia cárie de mamadeira, mas eu nunca tinha visto realmente, a foto me impressionou de ver como os dentes realmente Tem umas funcionam. horrorosas aqui, até virei de costas. Eu achei que fosse uma coisa meio, eu nunca tinha visto ninguém que tivesse Isso realmente aqui é cárie tido, de mamadeira? Isso é cárie de mamadeira. Agora, ela começa essa aqui assim, é mais bem sutil. razoável. Tá ela vendo? começa bem Mostrar. sutil. Agora, Porque se tem falar pra umas, babá, olha. pra escovar o dente do bebê, tá com sono. Então, é uma coisa que tem que ficar, que a mãe tem que realmente fiscalizar, porque, né? A coisa mais Isso importante... aqui também é cárie de mamadeira. Isso é bem parecido com a minha boca. A coisa mais importante é a criança não dormir com a boca suja. Então, se a criança Vale para mamar, criança ela e vale para adulto. para o adulto também. Por quê? Porque à noite diminui o pH da saliva, diminui a quantidade de saliva. Então, o dente fica mais desprotegido, é onde a bactéria vai acidificar, né? E depois você fica assim? Fica assim. É assim ou assim? É assim, Assim. tá certo, ao contrário. Assim? É assim. Mas depois você me pergunta, e que é aquela criança que mama de madrugada dormindo? Como é que você faz? Mas isso é errado, isso foi um hábito É isso colocado que eu fico pensando, não é pelos porque é uma pais. coisa comum, né? Assim, a criança acordar de madrugada e mamar aquela mamadeira meio que deitado. Aí você, como é que você faz? Porque Porque isso aumenta aí- a probabilidade de Então, você isso ter- aí é um comodismo, né? Porque assim, a criança reclama, né? Na verdade, tem que trocar isso por um outro tipo de afeto. Um carinho nas costas, né? Um cafuné. Porque a pessoa coloca a mamadeira como um carinho. Então é melhor não começar, porque se começar não vai ter fome, nem choradeira que vai mas segurar quando é um muito carinhozinho, bebezinho né? é difícil, A pessoa sabia? quer mamadeira. Pode Porque quando é condicionar. muito bebê, é difícil a criança ficar a noite inteira. É, né? não pode é começar. Não pode condicionar, Eu né? acho que Porque ela isso levantou um ponto importante, que é o hábito de limpar a boca após a mamada. E não é só a mamada da mamadeira, é a mamada do peito também. Também. Então, o bebê muito pequenininho, ele precisa, porque senão ele entra, ele precisa da alimentação frequente. Então, Sim. eu acho que mais importante do que a gente pensar em tirar a mamadeira, porque eu acho que falar da mamadeira é mais tarde, né? Isso. É a criança que está mamando no peito, é o hábito. A gente tem toda uma rotina, né? Todo mundo que teve filho pequeno sabe como é que é. Incansável. Você dá o peito, aí põe para rotar, troca a fralda. E aí tem que adicionar nessas rotinas todas a limpeza da gengivinha. Isso, e pode ser feito, né, com a fraldinha mesmo, tá ali do lado, já limpa a boquinha. Toda vez que mamar, tem que limpar a boca. Mas Porque, era melhor gás, porque aí descarta, né? de preferência melhor. até uma gase estéreo, né? É. Porque às vezes na farmácia eles vendem gase contaminada, né? Tem que estar escrito assim, estéreo, né? Principalmente para recém-nascido. É, criança gás bem também nem é pequena. uma coisa, é um hábito mesmo, que nem é caro. Né? Né? Sim. Não é que seja inacessível, é que ninguém tem esse hábito. Porque se conseguir retirar a lactose, né, o leite da boquinha da criança, não vai ter cárie. Mas a Porque lactose senão... também, então, teoricamente, o leite com 90% a menos de lactose daria menos cárie. Isso. Mas hoje em dia até esses sucos também de soja estão falando que também tá cariogênico, né? Porque tem açúcar em quase tudo, né? Tá frutose também. Então, o ideal é higiene. Fizer é muito perigoso, né, doutora? Desde pequeno, desde bebê, né? Desde bebê, né? Eu queria perguntar uma coisa pra Nossa, você. é o Me chamou a elevador, atenção, é a faca, é a cara, é o A dente, questão da meu Deus. chupeta me chamou a atenção porque eu tenho uma filha de